Estamos aqui no Comfort Hotel, com muita alegria, nesse hotel moderníssimo aqui, né? E em primeiro lugar quero agradecer ao Daniel, o querido amigo Daniel, a Claudinha, a esposa dele, que estão recepcionando hoje. Aliás, hoje não, nessa semana vieram nos visitar um casal de amigos, duas figuras maravilhosas que eu posso dizer que eu adoro, que é o jornalista Jory Vasconcelos e a Andressa Xavier. Oi, como é que tá, meu amigo? Beleza? Bem-vindo, Jory, uma alegria para mim receber vocês aqui no Comfort Hotel. Andressa, a alegria é nossa de estar aqui. Alegria nossa. Vocês. Uma honra. Boa. E, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que estamos felizes aqui inteiros na fronteira e eu não poderia perder essa oportunidade, essa gravação, fazer esse Duda na laje aí com você, saindo da laje, que está muito frio. É isso aí. Imagina só, na laje nós já tá encarangado, Duda. Aí não dá, né? Essa lareira aqui nos esquentando. Mas tá devendo pastelzinho na laje, a gente vai cobrar. Não pensa que nós não vamos cobrar. Pensa que nós não vamos cobrar o pastelzinho na laje, hein? Não, vem de leve que nós queremos pastel. Jory, conta pra nós como é que começou, como é que nasceu o jornalista Jory Vasconcelos. Primeiro eu quero dizer só o seguinte, Duda, não é tu que tem que aproveitar para conversar com a gente porque a gente está aqui. É a gente que tem que aproveitar para conversar contigo porque nós estamos aqui. Então, primeiro eu quero agradecer o convite, poder estar falando contigo e também agradecer a tua recepção, a recepção do Daniel, a recepção de toda a família aqui, né? Todos os nossos amigos aqui na fronteira, no Comfort. Foi muito, muito bacana esses últimos dias que a gente esteve aqui. E sobre a tua pergunta, foi uma coisa assim um pouco, até certo ponto, eu não vou dizer acidental, mas casual. Eu nunca fui aquela criança que queria ser jornalista desde pequeno, assim, sabe? Mas chegou um determinado momento da minha vida que acabei enveredando para o lado do jornalismo, fiz o vestibular para jornalismo e a partir disso fui percebendo que eu estava no lugar que eu deveria estar, né? E aí, claro, começaram a aparecer as oportunidades, estágio, depois entrei na Rádio Gaúcha e o tempo foi passando e fui só tendo mais certeza e confirmando que mesmo que não sendo aquela criança que nasceu querendo ser um jornalista, quando eu tomei o rumo desse caminho, eu acabei acertando em cheio. Ganhamos aí, eu acho que eu sou um ouvinte quase que 24 horas da Rádio Gaúcha, principalmente na jornada esportiva, sempre escutando o Jory. Às vezes eu discordo dele. Eu também discordo às vezes. Eu também, direto. Hein, Andressa? Eu xingo bastante, Duda. Andressa, uma alegria estar contigo aqui. Andressa, alegria minha, alegria minha, coisa boa. E eu queria que tu contasse para nós também como é que nasceu a jornalista Andressa. Sabe, Duda, que eu lembro da primeira vez que eu vim aqui a Livramento Rivera, eu tinha 9 anos. E aí vim com meus pais, com meus irmãos, e o meu pai e a minha mãe davam um valorzinho X para cada um ali, gastem no que vocês quiserem. E aí eu fiquei com aqueles dólares para lá, para cá, e pensando o que eu vou comprar. E aí, olhando hoje em retrospectiva, eu comprei um gravador, aquele gravadorzinho de fita, e fui para a primeira praça que eu encontrei para entrevistar a pessoa que estava sentada lá na praça. Então, inconscientemente, ali já estava nascendo uma jornalista que vinha aí e que depois se formou e seguiu nesse caminho. Na época também não tinha isso claro, mas olhando agora se vê que sim, era esse caminho que estava se trilhando. Jory, como é que tu conheceu essa figura aí? Como é que tu te apaixonou por ela? Quando me viu. Como é que eu vou discordar, Duda? Não dá pra discordar, né? Se discordar, acabou as férias, acabou. Não, mas Como é que vocês se conheceram assim? Eu e a Andressa, a gente se conheceu na faculdade. A gente se formou em jornalismo na Unicinos, nos formamos juntos. A gente tem a mesma idade, né? Se formou junto e se conheceu, acho que foi lá pelo segundo semestre, talvez terceiro semestre. Segundo, terceiro. Só que naquele momento a gente se conheceu, éramos colegas em algumas cadeiras e sempre fomos muito amigos, mas a gente nunca tinha tido nenhuma aproximação, nada perto de ter qualquer relacionamento. E aí depois eu entrei na Rádio Gaúcha, fui contratado pela Rádio Gaúcha e como estagiário, depois como efetivado. E a Andressa entrou na Rádio Gaúcha em 2009, quando eu estava praticamente sendo contratado pela Rádio Gaúcha como efetivo. E ali, quando a Andressa entra na Rádio Gaúcha, mesmo que a gente já se conhecesse, já fôssemos amigos e tivéssemos estudado juntos em várias cadeiras de jornalismo, ali a gente começou a se aproximar de uma maneira que até então não tinha acontecido.
Claro que na convivência do dia a dia, na convivência dos corredores, se cruzando pelos programas que a gente produzia, a Andressa era estagiária do Gaúcho Repórter e eu produzia o Polêmica, que era apresentado pelo Lauro Quadros na época. E o Lauro sempre conta uma história que é muito engraçada, que é o seguinte: o Lauro é uma figuraça maravilhosa. O Lauro Quadros é assim um grande amigo, um cara que eu tenho orgulho de poder ter convivido com o Lauro e de poder conviver com o Lauro. Quando eu digo poder ter convivido, é convivido como profissional, assim, trabalhando no dia a dia com o Lauro. E sempre que o Lauro me liga, ele liga pra gente em vários momentos, assim, ele lembra de uma história que foi quando a Andressa e eu começamos a nos aproximar na Rádio Gaúcho. Eu produzi o Polêmica, chegava ali perto das 8 horas da manhã na rádio, Polêmica era às 10 da manhã, e começava às 9h30, na verdade. E aí a Andressa chegava mais ou menos no horário que o Polêmica estava no ar, para começar a pré-produzir o Gaúcho Repórter, que era o programa apresentado pelo Lazier à tarde. E todos os dias a Andressa chegava na rádio e ia direto na sala da produção onde eu estava ali trabalhando. Dá bom dia para os colegas. E tu já estava namorando? Não, ali a gente estava assim, começando aquela... Já tava... E aí o Lauro pescou e olhou e falou assim, ela vem me dar bom dia todos os dias, ironicamente, né? Ele dizia, deve estar interessada em mim que vem me dar bom dia. Aí ela vinha todos os dias ali, ali a gente já estava com uma certa aproximação e teve um momento que a gente já estava junto ali, né? Já tava, mas assim, era um negócio meio secreto, assim. Tava querendo não, a gente já tava ficando ali e tal, mas a gente tava meio secreto, meio sem... eu era estagiário, ele recém-contratado, a gente tava, né? Não queríamos, assim, tornar uma situação pública, assim, né, naquele momento. E aí chegou um momento que o Lauro começou a observar todos os dias, a Andressa chegava ali, ficava meia hora ali conversando, batendo papo e tal. Chegou no determinado dia, quando a Andressa já tinha saído, o Lauro saiu do estúdio, chegou na sala da produção e falou assim, escuta aqui, Jory, a Andressa, essa menina, todos os dias ela chega e vem aqui na sala da produção, eu tô achando que ela tá interessada em mim. Sacana. É um gênio, né? Ele conta isso até hoje, em entrevista e tudo ele conta. É um gênio. E Andressa, como é que foi essa paquera tua aí? Como é que começou isso aí? Tu achou o Jory engraçadinho? Como é que foi? Engraçadinho ele é, né, Duda? Mas aí a gente foi se aproximando, a gente era amigo realmente há bastante tempo, colegas. E aí a gente foi se aproximando e acabou que ele disse que estava apaixonado e eu vou fazer o quê, né? Como é que ela ia resistir, né, Duda? Não tem como, né? Foi muito natural, assim, a nossa relação de amizade que acabou virando um namoro de quanto tempo? 12 anos e 7 de casados. 12 anos e meio, hein? Como é que é o Jory, aquele cara que fez aquele curso, se especializou e hoje tu te tornaste, Jory, uma das grandes figuras da análise e da arbitragem? Eu acho que tu tem uma grande credibilidade hoje. Obrigado. As pessoas procuram sempre a tua palavra, procuram sempre aquele velho jargão do... Eu tenho certeza que tu deve te inspirar nele, que é no Arnaldo César com certeza. Coelho, que é um árbitro nosso da Copa do Mundo, e ele sempre diz a regra, é claro. É isso aí. Como é que é o recado aí, Arnaldo? Ele tá filmando. Ali, ó, agora tá filmando. Olha o Arnaldo ali. A regra é clara. É isso aí. E sempre tu baseado na regra, que às vezes não só gremistas como os colorados estão olhando aquele jogo e ficam loucos contigo, né? Eu fico louco às vezes, o Jory, mas foi pênalti, aí não foi pênalti, foi impedimento e tal. E aí o Jory entra ali, a regra é clara, né, Jory? Como é que funciona isso contigo? Tu acompanha por câmera, tu tá no estádio, como é que funciona isso aí para que as pessoas possam entender? Primeiro eu acho que é importante colocar, né, Duda, que quando eu fiz o curso de arbitragem, eu já fiz o curso de arbitragem pensando em ser comentarista de arbitragem. Eu nunca fui árbitro que tive uma carreira como árbitro de futebol. Então, a primeira questão que eu acho que é importante é a seguinte: quando eu fiz o curso, eu tinha a possibilidade de fazer o curso somente a parte teórica, mas eu fiz questão de fazer tanto a parte teórica quanto a parte física. E me formei árbitro, eu tenho escudo de árbitro. Hoje, se eu quiser largar o jornalismo e apitar futebol, eu bato lá na federação com o meu escudo de olha, me coloca nas previsões, eu quero fazer o teste, quero apitar e quero seguir uma carreira. Eu estou habilitado para isso, eu estou aprovado para isso. Então eu queria sentir na pele que o árbitro passa. E quando eu comecei a desenvolver essa função, eu comecei a perceber o seguinte: bom, eu não fui árbitro dentro de campo, então eu preciso me informar mais, me especializar mais, conversar mais com árbitros para que eu possa compensar
carência que eu tive de não ter sido árbitro de outras maneiras. E assim eu fui me tornando um cara obcecado por regra, obcecado por estudo, obcecado por conversar, obcecado por procurar pessoas melhores do que eu na arbitragem que pudessem me aconselhar sobre a regra de futebol. Eu acho que isso é fundamental em qualquer atividade. Eu sempre digo que a gente tem que estar cercado e rodeado de pessoas melhores do que a gente naquilo que a gente faz, porque isso vai nos puxar para cima, vai nos elevar, vai nos fazer crescer. E eu sempre tive grandes mestres, assim, eu sou um cara de muita sorte. E um cara que eu sempre me aconselhei, sempre conversei muito sobre regra de futebol, que para mim é um dos caras que mais sabe de arbitragem no Brasil, é o Leonardo Gaciba. E outro cara que foi um grande mestre, meu professor no curso de arbitragem, foi o José Mocelin, que foi um árbitro de longa data aqui no futebol gaúcho, no futebol brasileiro. E conversando muito com esses caras, eu fui, obviamente, aprendendo bastante, me desenvolvendo, e claro que com a repetição, com as muitas jornadas que eu faço, a gente acaba marcando também no ouvinte, né? E sobre o meu trabalho em si, o meu dia a dia na rádio, geralmente eu fico no estúdio, né, acompanhando o mesmo jogo que o torcedor, que o ouvinte tá acompanhando como telespectador pela televisão, é o jogo que eu estou vendo. Eu comento aquele jogo, o jogo da TV. E quando o jogo é na Arena ou no Beira-Rio, o jogo em Porto Alegre, eu estou no estádio, aí eu tenho a visão do campo, eu tenho a atmosfera do estádio, eu tenho a imagem da TV para dar a opinião mais precisa possível. Já aconteceu de eu estar no estádio, aí vira um torcedor, esqueceu do radinho e vem gritando: "O que teu marido falou, hein?" Eu disse: falou bobagem, melhor nem ouvir. Aconteceu também, André, saindo do estádio, e foi um jogo que, eu não lembro qual foi o jogo, não lembro qual foi a opinião que eu dei, mas foi uma opinião que não agradou a torcida, né? E geralmente eu não agrado a torcida. Se fosse para agradar a torcida, eu não sei o que eu faria, mas certamente não seria comentarista de arbitragem. E lá pelas tantas, eu tava um torcedor na frente da Andressa andando no isso pátio sempre, na saída, aí tá o balanço final rolando. E tá o balanço final rolando, eu tô dando minha opinião no rádio ali, dando minha opinião no ar ali e tal, e o cara tá ouvindo, caminhando na frente, o cara me destruindo ali, me estraçalhando, e a Andressa caminhando 3 passos atrás ali, dando risada e se divertindo. Ou xingando junto. Andressa, tu também participa, participa de um programa importantíssimo na Rádio Gaúcha, que é aquele programa que inicia às 8 da manhã, né, Andressa? Isso, Gaúcha Atualidade. Gaúcha Atualidade, com uma amiga querida minha, que é a Rosane de Oliveira, que participa do programa também, e outra figura querida, que é a Gene Guerra. São 2 figuras maravilhosas e grandes jornalistas, ambas na sua área, né? A Gene na economia e a própria Rosane na política. Como é que é esse programa para ti? Como é que é a formação dele? Como é que tu te sente participando desse programa, que também é um verdadeiro canhão de audiência, né? Sabe que, Duda, eu tô ali de forma interina, é o espaço do Daniel Escola, né? Então, para mim é um desafio ainda maior, porque primeiro é um programa que é muito complexo, de assuntos complexos, de economia, de política, de assuntos muito vida real. E como isso impacta na nossa vida todos os dias, então já é complexo de uma maneira natural, né, de estar falando de assuntos muito fortes, mas também complexo por estar substituindo alguém como Escola, né, no nível do Escola. Para mim, o melhor do Rio Grande do Sul, então é uma responsabilidade ainda maior por isso. Mas, primeiro, a Rosane é maravilhosa, né? Eu fui recebida e a Rosane me pegou pela mão e me ajudou nos momentos ali que, poxa, a escola está em licença, está ali fora e a gente precisava segurar o jogo. Então, agora a escola se recuperando, a gente tô lá segurando o espaço para ele voltar o quanto antes, mas é um programa muito bom de fazer. Apesar de complexo, apesar de mexer com paixões, não é o futebol que mexe com o Inter e Grêmio, mas eu acho que é pior, né, Duda, quando a gente fala em política, fala em lados opostos, fala em ideias de coisas que mexem com a nossa vida no dia a dia, então é complexo, sai com a cabeça fervilhando todos os dias, mas é muito bom de fazer, especialmente pelas 2 parceiras que eu tenho ali, né, a Rosane e a Giane, que chegou depois, e eu já fazia substituições da escola, né, em férias, em licença, no máximo 20, 25 dias, assim, mas ficar esse tempo mais prolongado é a primeira vez. Então é uma responsabilidade muito grande. Desde julho. Julho, né? Vai fechar tá caminhando para um ano. É uma dificuldade, assim, para lidar principalmente com a audiência, porque aqui no Rio Grande do Sul é um estado que aqui tudo é grenalização. Aqui é o lado, aqui se tu não é do Grêmio, tu tem que ser do Internacional. Se tu não é do Internacional, tu tem que ser do Grêmio. Se tu não é de um lado político, de A ou B,
tu tem que, se tu não é de A, tu tem que ser de B, entendeu? Então, lamentavelmente, as coisas daqui no Rio Grande do Sul funcionam assim, né, Johnny, que é uma coisa que a gente fica perplexo, porque se eu não sou de tal partido, obviamente eu não tenho por que ser do outro, entendeu? Eu sou do terceiro partido. E a gente preza muito ali naquele espaço de política de trazer informação, de trazer análise também, mas com dados, com fatos, porque ali não é uma torcida, né, Duda? Não, eu não estou fazendo reportagem de torcida de um ou de outro. É jornalismo. Né? Jornalismo não vai agradar, vai trazer o que não querem que traga. Então é isso mesmo que a gente está ali para fazer e para mostrar os diferentes lados. Talvez o principal desafio seja justamente ter a missão de falar o que muitas vezes as pessoas não querem ouvir. E então ainda mais no momento em que tem o WhatsApp falando o que as pessoas querem ouvir, né? Porque quando no WhatsApp mandam mas A é B e tu realmente acha aquilo ali, tu acha muito bom. Então ouvir o contraditório às vezes é complicado, né? E é interessante que às vezes tu diz uma coisa e aí o cara diz assim, tu vai muito bem, tu sabe muito do assunto, eu sempre concordo contigo. Ou seja, na verdade, será que tu vai bem mesmo? Ou será que o cara só acha que tu vai bem porque tu diz a opinião que ele pensa? Ele quer ouvir, né? Então, às vezes, ele quer ouvir, né? E é isso, assim, É muito bom quando a gente recebe um retorno de ouvinte dizendo assim, eu concordo e discordo, mas eu ouço para formar a minha opinião. É isso que a gente quer fazer. Exato, e a gente recebe muito isso, Duda, assim, poxa, tem muitas vezes que eu não concordo contigo, mas eu te escuto porque... eu sei que tu tem uma postura séria, eu sei que tem uma postura correta na tua análise, então mesmo que eu não concorde contigo, eu discordo, às vezes fico bravo, mas é isso aí, faz parte. E é isso, sabe? Eu gosto de ouvir pessoas que pensam diferente de mim. Porque o pensamento contraditório, o pensamento diferente, ele te faz pensar. Ele te faz crescer, né? Faz crescer. Mesmo que tu não vá concordar com aquilo, mesmo que tu não vá mudar de opinião, tu sai do lugar, tu pensa, tu reflete. Tu é gremista, eu gosto de te ouvir, Duda, mesmo eu sendo muito colorada. Um não vive sem outro, né? Inter não vive sem Grêmio. Eu amo jornalismo, eu respiro jornalismo, embora esteja aposentado, mas o jornalismo faz parte da minha vida, do meu cotidiano. Jornalista não se aposenta, ainda mais tu. Então eu acho que eu quero fazer publicamente um agradecimento, uma das figuras que foi meu grande professor, os 15 anos que eu militei, eu acho, na Central do Interior da Zero Hora, junto com o Ricardinho Stefanelli, que para mim é uma das figuras que mais entende do jornalismo. Aqui um texto precioso, maravilhoso do Ricardinho. E o jornalismo, quem faz jornalismo, é evidente que tu jamais vai procurar agradar o B, o jornalismo na essência, jornalismo na veia, né, Andressa? Então isso aí muitas vezes incomoda, né? Mas fazer o quê? É opinião, é evidente. A regra é clara. O Jory vai comentar exatamente, né, Jory? Não a tua paixão, não a tua paixão como gremista, ou como colorado, como um cara que tem a camisa de um clube, mas não, tu vai como jornalista. E as pessoas às vezes elas não sabem separar o jornalista do torcedor, o jornalista daquela pessoa que está sendo ali ocupando um espaço na rádio, que a gaúcha, eu sempre digo, a gaúcha é um canhão, e tu não pode jamais tu tem que jamais posicionar aquele canhão contra ti, né? Tu tem que posicionar para frente. Então, as pessoas, lamentavelmente, é assim, né, Jorge? E eu costumo dizer, Duda, o seguinte, na maior parte do meu trabalho, eu não trabalho com futebol, porque o futebol é uma coisa, eu trabalho com dupla Grenal. Dupla Grenal não é futebol. Dupla Grenal é outra coisa. Dupla Grenal é uma entidade, é uma instituição. Só existe uma coisa que é maior que o Grêmio e maior que o Inter no Rio Grande do Sul: o Grenal, que é quando junta o Grêmio e o Inter. Então, quando tu trabalha com futebol, tu trabalha com futebol nacional, futebol internacional, o futebol do Rio Grande do Sul como um todo, tu trabalha com uma coisa. Agora, quando tu trabalha com Grenal, tu mexe com outra proporção. Então, as pessoas elas não conseguem entender muitas vezes que o nosso trabalho ele tem um senso de frieza em relação a isso, porque a gente faz isso assim absurdamente, repetitivamente todos os dias, sabe? Às vezes nas férias a gente quer desligar da dupla Grenal, a gente quer esquecer o que está acontecendo com o Inter e com o Grêmio, porque a gente quer realmente dar uma desligada daquele ambiente, daquele mundo, porque aquilo ali se torna um troço repetitivo toda hora, todo momento. Outro dia, o Gustavo Manhago, que é o nosso grande estatístico da Rádio Gaúcha, o Manhagol, ele costuma fazer estatística de tudo. Então o Manhagol, ele conta quantos gols ele narrou,
quantos jogos ele fez. Se tu perguntar para ele quantos jogos ele narrou comigo trabalhando nos jogos, esse ano ele sabe. Ele tem um Excel de tudo, cara. Quantos jogos tu fez com o Gabardo esse ano de 2022? Ele vai dizer 8. Ele tem tudo anotado, tudo anotado. E o Manhago, ele entrou na rádio depois que eu já estava comentando a arbitragem, e outro dia ele pegou a estatística dos últimos 5 anos. Eu comentei 800 jogos em 5 anos. É muita coisa, cara. É um absurdo, assim, é muito repetitivo o trabalho. Então se torna um negócio que quando tu para na frente da televisão, tá jogando o Grêmio, tá jogando o Inter, é tudo cinza, não tem cor, sabe? Johnny, VAR. Para te dizer, eu vou te dar a minha opinião, estou entrevistando a ti, mas eu já vou te dizer uma coisa, eu não gosto do VAR, eu acho que o VAR veio para esculhambar. Porque o VAR veio, aquela discussão do VAR, que terminou o Grenal, vai todo mundo principalmente o pessoal do interior vai pro boteco da esquina discutir o Grenal. Aí tem o VAR esculhambou aquela discussão. O VAR para mim, Duda, é o anticlímax do futebol. É o que eu acho também, né? Tu não pode mais gritar gol, tem que esperar ver a imagem. Ele fica bravo que eu falo isso. Qual é a tua opinião do VAR? Tu acha que o VAR... Porque o VAR para ti, pro Johnny, pro comentarista esportivo, o VAR veio para acrescentar alguma coisa, ou como eu digo, o VAR para mim veio para esculhambar. Observa o seguinte, tá? Eu tenho uma à minha direita que não gosta do VAR, uma à minha esquerda que não gosta do VAR, e eu vou agora fazer o papel do advogado do diabo. Eu vou defender o VAR. Eu sou totalmente favorável ao VAR. Tenho a convicção de que o VAR veio para ficar e não tem mais volta. O VAR é a famosa seita, né? A seita que dói menos, porque não tem mais volta. O VAR chegou, vai ficar e vai seguir. Não tem como. Agora é claro que, assim como tudo que é novo, precisa de um tempo de adaptação. O futebol talvez seja um dos esportes mais conservadores. É muito difícil mudar uma regra do futebol. Tanto que quando a FIFA e a International Board querem mudar uma regra do futebol, eles fazem um congresso, discutem, experimentam em divisões inferiores, testam nas divisões profissionais, testam em competições oficiais da FIFA, para depois aprovar como regra. Então leva 5 anos para aprovar como uma regra. E o VAR foi a maior revolução da história do futebol. Durante um século e meio, se viu o futebol tendo as 4 linhas como o templo do futebol. Tudo acontecia ali, tudo se decidia ali, era o jogador, era o juiz, tudo interferia dentro de campo. E quando chega o VAR, surge um elemento externo que ninguém está vendo. Que não te deixa gritar gol. Que ninguém entende muito bem porque é novo. E esse elemento externo, ele passa a interferir no jogo de uma maneira que as pessoas não conseguem palpar, não conseguem encostar, não conseguem enxergar. E é claro que isso vai incomodar. Porque as pessoas estão acostumadas com o futebol de um jeito. E até que o VAR seja um processo cultural entendido, compreendido, adaptado, assimilado pelo torcedor, que de repente, que nem você está dizendo, a discussão do VAR. Eu não acho que acabou a discussão do VAR. Eu acho que a discussão do VAR está diferente. Por quê? Porque com o VAR se erra menos, mas os erros são mais gritados, são mais reclamados, porque eles são erros com o vídeo. Então, a discussão do VAR ela segue acontecendo e o que eu acredito é que o VAR precisa de ajustes e de uma aceitação, de um entendimento, de uma compreensão cultural que o futebol vai demorar para colocar em prática. Outro dia um lance o Grêmio jogou com a Chapecoense e teve uma jogada na área da Chapecoense que foi um pênalti claríssimo. Teve um jogador do Grêmio que levou três pontos na testa, aqui no rosto, sangrou, e a juíza não quis ver o VAR e não deu a falta. E uma semana depois, o Johnny não viu esse tempo, o Johnny está de férias, o Johnny está viajando, ele não acompanhou esse jogo. Então, Johnny, o que eu quero te dizer? A CBF reconheceu o erro e o que deu? O Grêmio perdeu os 3 pontos, eu acho que a CBF tinha que ficar quieta, porque é pior a emenda do que soneto, não podia ter, deixa quieto. Entendeu? Sim. E aí o que tu faz? Houve uma falta clara e a juíza simplesmente não quis recorrer a uma ferramenta que ela tem à disposição dela. O que tu acha disso quando o juiz não quer? E foi um pênalti claro? O grande problema é esse, Duda. Quando não tinha o VAR, vamos pegar o exemplo do Gauchão, tá? O Gauchão só tem VAR no Grenal, semifinal, decisão e acabou. Deu. Nos outros jogos não tem. Então o que acontece no Gauchão? Não tem VAR. Deu o lance, deu a treta na grande área, o árbitro mandou seguir,
veio o replay da televisão e olha só como o VAR mudou a minha maneira de comentar futebol. Por quê? Porque eu estou comentando o gauchão, dá um pênalti, o juiz não marca, o jogo segue, vem o replay, vem repetição, a imagem me mostra que foi pênalti. Cara, como é que eu vou dar um pau nesse árbitro, sendo que ele não tem o recurso da imagem? E a gente sabe que hoje não tem como o árbitro acompanhar o jogo na velocidade que o jogo é. Então, ele precisa de um auxílio e o VAR chegou justamente para isso. Então, é muito mais difícil hoje tu criticar um árbitro no jogo que não tem VAR do que no jogo que tem VAR. Porque no jogo que não tem VAR é um negócio que se torna injusto em tempos de VAR. Às vezes a gente chega à conclusão que é ruim com ele, pior sem ele. É isso. Só que daí o que acontece? Quando acontece esse erro, de certa forma, as pessoas entendem. Por quê? Poxa, mas também não tem VAR, é complicado, porque o cara errou, não sei o quê. Agora, quando tem o VAR, e aí que está o grande detalhe, as pessoas elas não entenderam ainda que o VAR não vai zerar os erros, que o VAR vai diminuir, mas vai seguir acontecendo erros. A grande questão, Duda, é a seguinte: esse lance que aconteceu no jogo do Grêmio contra a Chapecoense foi um erro claro. O pênalti devia ser marcado, não foi marcado. Quando não tinha o VAR, aconteciam 50 lances como esse. Agora que tem o VAR, acontece em 5. Então, o VAR diminuiu muitos erros. Só que esses 5 que acontecem, eles acontecem com mais de 10 câmeras, com o árbitro dentro de campo, com 2 caras na cabine, olhando as imagens e voltando tudo, com o jogo seguindo, com o árbitro conversando, com o jogo parando, e o erro é consolidado, é consumado e parece que é respaldado por toda essa equipe. E aí é muito pior. Então, enquanto as pessoas não entenderem isso e a ferramenta não evoluir, essa discussão ela vai ser cada vez mais forte. Estou conversando aqui com 2 jornalistas da Rádio Gaúcha e duas matérias importantíssimas para o nosso cotidiano, que é o futebol e a política. E é evidente que no futebol sempre tu vai contentar um lado e descontentar o outro. E na política é a mesma coisa. Tu fala do partido político, de uma personalidade do partido, é evidente que os adversários às vezes não gostam, né, André? Assim, como é que funciona? Você recebe muitos telefonemas, muita crítica, às vezes quando tu dá uma opinião, a Rosane dá uma opinião, como é que funciona a antessala do programa de vocês com relação a isso aí? O WhatsApp da Gaúcha? O WhatsApp funciona de forma imediata, Duda, porque a gente sabe, o WhatsApp é muito da febre, né, do que está acontecendo ali, a gente consegue medir a temperatura no momento. Então, se fala de A e fala de B, tá xingado pelo lado do A e do B. Se fala que A, a gente sempre tenta separar bem o que é informação. Isso aqui é informação. Porque às vezes nos xingam pela mensagem, né? Mas vocês estão dizendo que tá... Não, isso é um fato. Isso não é uma análise, não é um comentário em cima disso. E separar o momento em que a gente está dando uma opinião ou fazendo uma análise em cima do fato. E sempre respaldado com esses dados, com esses números, com essas informações, com as falas. A gente tenta ilustrar bem isso para o ouvinte. Fulano falou isso, coloca o áudio para o próprio ouvinte entender o que está acontecendo ali e formar a sua opinião. Mas a paixão é a mesma do futebol, né? Talvez mais forte até nesse ano de 2022, que a gente tem eleições. Mas tem uma parcela que é bem, digamos, bem contundente, assim, contra qualquer coisa que se fale. Então, o negócio é fazer o nosso trabalho, saber que tem um termômetro ali, saber que a gente está sendo muito observado, e tem que ser mesmo, mas fazer jornalismo. E jornalismo é isso, é dizer o que está acontecendo, quem gosta, quem não gosta, aí é por conta do público, né? Mas a informação a gente não cria, a gente não inventa, a gente traz o que está acontecendo. Então, esse é o nosso papel que a gente continua fazendo. Bom, pessoal, nós estamos aqui no Comfort Hotel. Nessa noite fria, né, o inverno chegando, o inverno dando as caras assim, um bate-papo maravilhoso. Mas nada mal, a gente nem sente frio aqui, né? Lareira, esse cenário maravilhoso. Café aqui espetacular. Dois grandes amigos, 2 grandes jornalistas, né? E eu quero novamente agradecer a Claudinha e ao Daniel, os proprietários aqui do Comfort Hotel, que estão nos recebendo muito bem aqui. E a Rosane de Oliveira está me assistindo. Olha, a Rosane deu a volta ao mundo. Não, isso é uma vergonha. Não. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Ela não veio aqui, ela nunca veio aqui. Nunca veio a Livramento. Não, quando ela souber dessa água saborizada aqui, desse cafezinho dessa lareira, acabou.
Vai vir na hora. Então, olha, estou fazendo uma cobrança pública para ti, que é inadmissível tu não ter vindo na fronteira aqui nos visitar, né? Agora vez tu traz ela aqui, né? A gente está levando, a Andressa está levando uma lembrança para a Rosane aqui da fronteira. Ela vai vir aqui. Um gostinho da fronteira, que daí ela vem. Andressa, a gente teria muita coisa, mas muita mesmo para falar nesse nosso bate-papo. Quero agradecer para ti. Eu que agradeço, Muito Duda. obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção, de ter vindo aqui nos visitar. Eu agradeço e eu juro que não vai demorar tanto para a gente voltar, viu? A gente vai voltar em breve, porque é muito bom estar aqui. Que bom. Jory, mais uma vez, Jory, muito obrigado. Eu que agradeço, Duda. Muito obrigado pelo teu carinho também conosco aqui, pela essa visita maravilhosa que tu nos fez aí. Diria, repito, que a gente queria muita coisa para conversar. Não vamos nem contar do chivito que a gente comeu, nada disso. Nada disso? Vamos contar alguma coisa que aconteceu aí para fechar assim para a galera? O que nós podemos contar? Olha aí, ó. É melhor acabar, melhor acabar. Não vou contar aí. Vamos contar. Posso contar? Aquelas coisas que a gente... Não, né? Melhor não, deixa assim. Melhor não contar, né? Vai dar um entrever. Vai dar problema na próxima. E outra, eu sei que se eu contar algumas coisas, algumas pessoas podem contar algumas coisas que me comprometem. Delação premiada então, vamos fazer uma delação premiada. Estamos na moda hoje, né? Como então diz a assim. Dona Flora, vamos de leve. Vamos de leve, vamos de leve. Tá, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, Duda. Valeu. Grande abraço, obrigado.